meu nome é Pedro Franzotti e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Hub. Hub é um equipamento utilizado dentro de uma rede de computadores. Então toda vez que a gente quiser entender como o equipamento trabalha dentro de uma rede de computadores, a gente tem que ter bem claro o nosso modelo OSI. Tá? Então como esse Hub atua dentro do nosso modelo OSI? Ele vai atuar diretamente nessa camada física do modelo, que é onde essa camada que é responsável pela transferência dos bits, de fato, de um componente para outro componente. Também está relacionado diretamente à questão de bounds da camada física. Então, se você não tem muito bem claro isso, ou as outras camadas, vá atrás do livro Redes de Computadores do Tannenbaum. Então, e a camada de enlace? Como que é? Será que o nosso Hub identifica os elementos da camada de enlace, como frame ou max? Então, ou ainda na camada de redes, na camada de rede, o nosso Hub identifica o IP, questão de pacote, roteamento? Na verdade não. A camada de enlace e redes, assim como as outras, como transporte, apresentação, aplicação, é transparente para o nosso amigo Hub. Tudo bem, mas como esse Hub atua de fato nessa camada física? Então iniciou-se, no começo do desenvolvimento do conceito de redes, a utilização de um cabo coaxial que ele concentrava toda a comunicação entre os computadores. Na verdade, essa palavra Hub se chama concentrador. Tudo bem? Então, esse modelo aqui, ele evoluiu para, na verdade, um equipamento onde dentro dele possui um barramento interno, que é esse de vermelho, conectando as 4 portas nesse caso que ele tem. Então, assim, esse computador está conectado aos outros dois por meio desse barramento interno existente desse Hub. Tudo bem? Até mais. Olá a todos, eu me chamo Edel e vamos continuar com o assunto de Ruby falando sobre topologia de redes. Bom, como o Pedro falou anteriormente, temos aqui a estrutura de barramento. Nessa estrutura nós podemos ter diversos dispositivos se conectando a ela. PCs, servidores, impressoras. A desvantagem de se utilizar esse tipo de estrutura é que todos os dispositivos conectados a ela estão compartilhando o mesmo meio físico para se comunicar. Então vamos supor que esse PC aqui envie um pacote com destino a este servidor. E esse outro PC envie ao mesmo tempo que esse um pacote com destino a essa impressora. Se eles foram enviados simultaneamente, eles vão acabar se colidindo nessa estrutura aqui, nesse cabo coaxial. Então, para isso, nós damos o nome de domínio de colisão. É quando nós temos um único meio físico ao qual vão transitar pacotes de diversos dispositivos. E também o Ruby ele utiliza o que chamamos domínio de broadcast, pois quando esse PC aqui envia um pacote para essa impressora, todos os demais dispositivos estão escutando e esse pacote vai ser replicado em todos eles. Somente a impressora de fato vai capturá-lo, porque é o endereço de destino, mas estes outros vão ver o endereço e descartá-los. Então essa é mais uma das desvantagens. O Ruby não tem essa capacidade de gerenciar origem e destino dos pacotes. E a vantagem de se utilizá-lo é, por se tratar de uma estrutura muito simples, o preço dele é bem abaixo se comparado, por exemplo, a de um switch. Bom, esse é o modelo barramento. Temos um outro tipo também conhecido como estrela. Nesse modelo, todos os dispositivos são ligados a um gerenciador central. É uma forma de canalizar num dispositivo que vai gerenciar o direcionamento dos pacotes. Funciona se o gerenciador for um switch, tiver a capacidade de direcionar de acordo com o endereço de origem e destino. Mas se for um Ruby, vai cair no mesmo problema de antes, porque ele vai acabar replicando os pacotes vindo de um determinado dispositivo para todos os outros dispositivos.
Bom, é isso, até mais. Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos e eu vou falar um pouco sobre o uso do hub. Os hubs trabalham na camada 1 e funcionam como repetidores de sinal elétrico. Quando um pulso chega a uma das portas, ele retransmite esse pulso para todas as portas, criando um único domínio de colisão. Vamos ver isso nessa figura. O host 1 transmitindo um dado para o hub. Então, quando o host 1 transmite o dado, ele vem até o hub e o hub simplesmente pega essa informação e transmite para todos os hosts que estão conectados a ele. Ele vai mandar aos demais hosts a mesma informação à máquina que o host 1 enviou o pacote. Digamos que ela tenha enviado o pacote para a máquina 6. Ela vai receber o pacote, vai ver que é para ela e vai aceitar e levar essas informações para as camadas superiores. Já os outros equipamentos, cujo aquele pacote não era o destino, simplesmente descartam o pacote. Dessa forma, quando a estação transmite, todas as outras recebem os dados transmitidos. Como toda banda é ocupada, quando um host transmite, apenas um host pode transmitir por vez. Por funcionar dessa forma, o hub torna-se lento e inseguro. Vamos entender um pouquinho o que é colisão. Uma máquina, quando vai transmitir o hub, ela primeiro escuta o barramento. Se o barramento estiver livre, essa máquina transmite as informações, que é replicada para os outros computadores. O computador destino recebe a informação e os outros descartam. Uma outra máquina quer falar com ela, escuta o barramento, está ocupado. Ela espera, então tem a comunicação por vez no hub. Mas o que acontece se duas máquinas ao mesmo tempo escutarem o barramento e ver o barramento livre? Quando a máquina A e a máquina B escutaram o barramento, ele estava livre. Elas resolveram transmitir e ao mesmo tempo. Isso não é possível no hub, porque o caminho é um só e vai existir uma colisão, ou seja, uma informação vai se chocar com a outra. Olha só na imagem. A máquina A transmitiu a máquina C. Transmitiu e o sinal elétrico se chocou. Olá pessoal, meu nome é Augusto e eu vou dar continuidade falando de colisão. Quando existir a colisão, vai ser gerado um sinal back-off. As placas de rede têm um protocolo interno que vai detectar essa colisão, é o CSMA-CD. O que acontece? Primeiro é gerado um sinal back-off. Ele vai dizer pare e todas as máquinas param de transmitir. Vai ser gerado um tempo aleatório. Cada computador vai ter o seu relógio. Então, uma máquina vai ter um tempo de 1 milissegundo, a outra de 2 milissegundos e assim por diante. Temos diferentes tempos. Quando aquele relógio zerar, a máquina escuta novamente o barramento. Se estiver livre, transmite. Se estiver ocupado, espera ficar livre para transmitir. Os hubs antigos vinham até com LED, como você pode ver na imagem. Toda vez que tinha colisão, esse LED acendia. Temos que levar em consideração algo importante, que quando você aumenta a quantidade de computadores numa rede que utiliza hub, você aumenta a chance de existir uma colisão na rede. Ou seja, o hub não é interessante pelos seguintes motivos. Ele trabalha com broadcast, ou seja, uma máquina transmite e ele retransmite para todo mundo, tornando inseguro. Se dois computadores enviarem pacotes ao mesmo tempo, vai causar colisão, todo mundo vai parar e isso vai gerar mais lentidão na rede. E o hub ainda divide a banda. Como funciona isso? Se eu tenho um hub de 100 megabits por segundo e tenho 10 computadores ligados nele, eu vou ter uma divisão dessa banda pelo número de computadores que estão utilizando a rede. Então, aproximadamente, cada computador teria 10 megabits por segundo de banda. Então, você vai perder desempenho também na velocidade de rede. Conclusão: hub é um equipamento ultrapassado, não utilizado hoje em dia. Foi substituído pelo switch. É um equipamento burro, é apenas um repetidor de sinal. Tem apenas uma comunicação por vez, causa colisão, divide banda pelo número de equipamentos conectados, é limitado a 100 megabits por segundo e geralmente é utilizado apenas por redes pequenas e de baixa performance, além de ser inseguro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elton. Nesta parte do vídeo, nós faremos alguns testes.
O primeiro teste consiste em comprovar a comunicação entre duas máquinas através do equipamento Hub. Para isso, as máquinas deverão estar configuradas na mesma faixa de rede. Percebam que, na máquina à minha esquerda, existe um terminal aberto, disparando um comando ping em direção à máquina que está à minha direita. O comando ping não está sendo respondido, pois a máquina que está à minha direita está desconectada. Agora, conectaremos a máquina à direita ao equipamento Hub. Percebam agora, na máquina à esquerda, que o comando ping passou a ser respondido. Ou seja, está comprovado que o equipamento Hub proporcionou a comunicação entre as duas máquinas. Olá, eu sou o Pedro Augusto e irei dar continuidade aos testes com hubs. Nesta segunda etapa de teste, irei demonstrar alguns problemas conhecidos com este tipo de equipamento. A primeira questão a ser levantada é que o hub não identifica qual o tipo de pinagem dos cabos que estão conectados às suas portas. Logo, dependendo do tipo de equipamento que irá se conectar a ele, será necessário fazer uma pinagem do tipo crossover para que se possa estabelecer o link entre os dois equipamentos, como é o caso deste cabo azul que está ligado à porta 1 deste hub e ao meu roteador. Isto não seria necessário em um switch. A segunda questão a ser levantada é referente à performance. Hubs são muito sensíveis à colisão de pacotes. Podemos perceber que os fabricantes colocavam até LEDs que indicavam quando esse problema estava acontecendo. Vamos demonstrar isso de forma prática. No meu computador, irei abrir o navegador da internet e iniciar uma navegação. Podemos perceber que rapidamente o hub irá começar a demonstrar que existem pacotes em colisão. Podemos perceber também neste caso que só tem 3 equipamentos conectados a esse hub. Se tivessem mais equipamentos conectados, com certeza esse problema seria agravado e a rede teria a performance degradada em função deste tipo de problema. Outra questão a ser levantada é que, como este equipamento trabalha em barramento, todo pacote que entra em uma das portas do hub é replicado para todas as outras portas, facilitando assim o spoofing da rede. Isto consiste em uma máquina poder recolher pacotes que não são destinados a ela. Um exemplo desse tipo de ataque é o Man in the Middle, que vamos demonstrar aqui de forma prática. Por exemplo, neste computador ele está com IP 192.168.0.103. Ao lado eu tenho uma máquina com um programa para captura de pacotes, que neste caso é o Wireshark. Eu vou iniciar uma captura de pacotes, podemos ver que não terá nenhum pacote na rede. A partir do momento que eu começo a capturar, eu volto nesta máquina e abro o navegador para iniciar uma navegação. Rapidamente podemos perceber na máquina que está capturando que vários pacotes estão endereçados para a máquina com o IP final 103, comprovando assim que este equipamento é vulnerável. Então, com esses testes podemos demonstrar que o hub é um equipamento que ele tem problemas de identificação de cabeamento, ele tem problemas de performance, problemas de colisão de pacotes e também é um equipamento muito vulnerável a spoofing e ataques do tipo Man in the Middle.